Tivemos que esperar anos para que uma das figuras mais influentes do motociclismo mundial finalmente quebrasse o silêncio e revelasse o que realmente acontecia a portas fechadas no box da Honda. A declaração que balançou o paddock nas últimas horas não veio de um fã revoltado nas redes sociais, nem de um analista querendo caçar cliques na internet. Ela veio diretamente de David Brivio, o lendário dirigente que gerenciou a carreira de Valentino Rossi na Yamaha durante os anos mais vitoriosos, tensos e explosivos de toda a história da categoria. O que Brivio trouxe à tona agora não é uma tentativa de desmerecer o talento indiscutível de Marc Marquez dentro da pista. Ele jamais disse que o espanhol era menos rápido. O que o dirigente revelou foi uma tática silenciosa de garagem. Uma manobra de bastidor que Valentino Rossi sempre se recusou a fazer. E que ajuda a explicar por que a Honda acabou se transformando em uma verdadeira terra arrasada nos anos seguintes. Para você entender a gravidade dessa revelação, nós precisamos analisar primeiro quem é a pessoa que está dando essa declaração. Um chefe de equipe de elite não enxerga a MotoGP pelo mesmo ângulo que o público vê na transmissão da televisão. Ele não fica limitado às ultrapassagens cinematográficas, nem às comemorações efusivas no pódio. Um gerente de equipe acompanha as reuniões secretas no domingo à noite. Ele analisa a telemetria sigilosa, ele acompanha de perto quem recebe as peças novas de evolução e em qual momento exato essas peças são entregues. E David Brivio viveu essa dinâmica dos dois lados do espectro. Ele comandou a Yamaha no auge da rivalidade interna entre Rossi e Jorge Lorenzo. E anos depois levou a Suzuki a um título mundial histórico. Por isso, quando um homem com essa bagagem resolve traçar uma linha divisória entre duas maneiras completamente opostas de vencer, o paddock inteiro para em absoluto silêncio para ouvir. Tudo começou quando Brivio foi questionado sobre o rumor de que Marc Marquez usava seu peso político para bloquear o repasse de componentes atualizados para Dani Pedrosa, seu próprio companheiro de equipe na época de ouro da Repsol Honda. E aqui está a parte mais fascinante dessa história. Essa informação não é uma invenção jornalística. O próprio Marc Marquez já admitiu abertamente em entrevistas no passado que adotava essa postura. Quando uma peça nova chegava da fábrica no Japão, e Pedrosa também demonstrava interesse em testar. A resposta de Marquez nos bastidores era clara. Ele não queria entregar aquela vantagem técnica de graça para o homem que dividia o mesmo box. Dito assim, de forma rápida, pode até soar como uma astúcia competitiva aceitável de um jovem faminto por títulos, mas em um duelo de altíssimo nível entre companheiros de equipe, essa atitude muda absolutamente tudo. Pense comigo por um segundo. Dois pilotos na mesma equipe, com a mesma estrutura, os mesmos engenheiros e o mesmo motor. A única variável que deveria separar esses dois homens no papel é o punho direito na hora de acelerar. A partir do momento em que um dos pilotos possui um chassi atualizado, um sistema de suspensão mais moderno, ou um pacote aerodinâmico superior que o outro companheiro só vai receber 3 ou 4 corridas depois. O duelo deixa de ser uma disputa justa. Na folha de tempos, no cronômetro oficial, o público assiste apenas à diferença de segundos entre os dois. E a narrativa vendida é a de que um piloto é infinitamente superior ao outro. O que quase ninguém consegue ler nas entrelinhas é que o duelo já começou desequilibrado dentro da própria garagem. Por isso, a resposta de David Brivio foi tão contundente. Ele fez questão de registrar que Valentino Rossi jamais utilizou esse tipo de expediente para sabotar ou atrasar o desenvolvimento do piloto que estava do outro lado do box. Brivio afirmou categoricamente que Rossi, mesmo nos momentos de maior tensão da carreira, sempre jogou limpo na parte técnica.
permitindo que a equipe trabalhasse com igualdade de materiais. Nós cobrimos todos esses bastidores psicológicos em detalhes aqui no MotoGP Brasil News. Se você valoriza esse tipo de jornalismo profundo sobre a categoria, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, preste atenção no detalhe que torna a declaração de Brivio ainda mais explosiva. O dirigente italiano não está falando apenas como uma testemunha do passado. Ele foi contratado pela própria Honda para liderar o processo de reestruturação da marca para os próximos anos. Ou seja, Brivio está descrevendo com precisão cirúrgica o fantasma da cultura interna da equipe em que ele acabou de pisar. E esse diagnóstico de Brivio bate exatamente com o desabafo feito por Dani Pedrosa. Pedrosa explicou que a Repsol Honda não funcionava como um time, mas sim como duas equipes totalmente isoladas e rivais, operando sob o mesmo teto. Conforme Marques acumulava títulos mundiais, seu controle sobre o departamento de engenharia se tornou absoluto. Era ele quem decidia quais peças seriam desenvolvidas para o seu estilo de pilotagem agressivo e quais ideias dos outros pilotos seriam descartadas. A Honda permitiu que isso acontecesse porque o resultado vinha na forma de troféus. Mas a conta dessa escolha cobrou um preço trágico. Claro que precisamos manter a nossa neutralidade investigativa. Valentino Rossi nunca foi um anjo na gestão de bastidores. Em 2008, quando o jovem Jorge Lorenzo chegou à Yamaha, Rossi mandou erguer uma parede física no meio da garagem para impedir a troca de telemetria entre os dois lados. Porém, Brivio faz uma diferenciação brilhante entre essas duas estratégias. Bloquear a telemetria obriga seu rival a trabalhar mais duro para encontrar o acerto sozinho. Mas ele ainda tem a mesma moto física nas mãos para competir. Já bloquear o acesso a uma peça de evolução impede o outro piloto de responder na pista, mesmo que ele saiba exatamente qual é o problema da moto. E o resultado final dessa filosofia de Marques é o cenário que vimos nos últimos anos. Marques conquistou 6 títulos mundiais extraordinários, mas no momento em que ele se lesionou gravemente em Jerez, a Honda descobriu que tinha construído uma máquina que apenas um ser humano no planeta conseguia pilotar. A fábrica ficou anos no fundo do poço porque a garagem havia sido completamente esvaziada de dados coletivos. Brivio não comparou apenas 2 pilotos lendários. Ele comparou 2 modelos de gestão de carreira. Um modelo constrói um legado de engenharia que permite à equipe continuar vencendo mesmo após a saída do campeão. O outro modelo garante títulos imediatos, mas deixa apenas ruínas e destruição quando o piloto vai embora. E você que acompanha o MotoGP Brasil News, qual é o seu veredito? Marques agiu certo como um destruidor de rivais pragmático, ou a atitude dele acabou destruindo a Honda a longo prazo? Deixe sua opinião bem detalhada nos comentários abaixo. Deixe o seu gostei se você aprecia o nosso trabalho. E compartilhe este vídeo com outros apaixonados por velocidade. Muito obrigado pela sua audiência. E nos vemos na próxima investigação aqui no MotoGP Brasil News.